Olá, iniciando a resolução da lista de exercícios de melhoramento genético animal. A questão número 1 considera uma população de diploides constituída de 256 indivíduos homozigotos dominantes azão-azão, 128 heterozigotos azão-azinho e 16 homozigotos recessivos azinho-azinho, que se determine as frequências genotípicas e gênicas do gene em questão. Então, se a gente tem aqui esses números, 256, 128 e 16, a primeira tarefa a fazer é realizar a soma para eu saber o total de indivíduos nessa população, que é de 400 animais. Agora a gente vai ter também, vou realizar essa soma aqui também, em termos proporcionais, ou seja, quantos são, em porcentagem, 256 sobre 400? São 64%. Quantos são 128 sobre 400? São 32%. E quantos são 16 dentre 400? 0,04. Então, se a gente soma todos esses valores, teremos um total, fechando aqui, 100%. E essa aqui é a chamada proporção genotípica da população. E a proporção alélica, então, ela relaciona a quantidade de alelos azão e alelos azinho. E ela é obtida do gene dominante, alelo dominante azão, por 100% dos indivíduos homozigotos dominantes, mais metade dos indivíduos heterozigotos, ou seja, 80%. Da mesma forma, a do alelo recessivo será a soma dos homozigotos recessivos com metade dos indivíduos heterozigotos, o que nos totaliza 20%. Ou seja, nós temos que homozigotos dominantes, 64%, heterozigotos, 32%, homozigotos recessivos, 4%, frequência do alelo dominante, 80%, frequência do alelo recessivo, 20%. Passando agora para a segunda questão, pede para que se demonstre que em uma população da raça Shorthorn, 200 indivíduos vermelhos e 50 brancos, o equilíbrio de Hardy-Weinberg é atingido em uma única geração de acasalamento ao acaso, sendo que o vermelho é determinado pelo homozigoto dominante, o rosílio é o codominante, um produto simultâneo entre o vermelho e o branco, e o branco é um homozigoto recessivo. Então, para esse cálculo aqui, a gente vai ter os seguintes genótipos: Vzão-Vzão, Vzão-Vzinho e Vzinho-Vzinho. Então, vou chamar aqui de primeira geração. Então, na primeira geração, a gente tem aqui um número dado de 200 vermelhos com 50 brancos e nenhum rosílio, certo? E para as frequências alélicas, a gente tem Vzão e Vzinho, certo? Estão parecidos aqui, mas este primeiro é dominante e o segundo é o alelo recessivo, certo? E daí a gente vai ter que a soma entre eles, será de 250, o número total de animais, certo? Então, na primeira geração, vou colocar aqui, então, essa primeira parte aqui é a numérica, e a segunda aqui em termos de proporção, 200 sobre 250, 80%, 0 sobre 250, claro, são 0%, e 50 sobre 250 são 20%, certo? E a frequência alélica aqui, como de costume, será o dominante mais a metade do heterozigoto, 80%. E para o homozigoto recessivo, para o alelo recessivo, será o homozigoto recessivo somado com metade do heterozigoto. Então, essa é a primeira geração. Agora vamos para a segunda geração. Como que nós formamos
a segunda geração. A segunda geração será a quantidade de alélica, né, de P ao quadrado, 2 vezes P vezes Q, ao quadrado, né, e Q ao quadrado, de acordo com o princípio de Hardy-Weinberg, em que os indivíduos mantidos em acasalamento ao acaso terão essas proporções, certo? Isso é conteúdo da disciplina de genética básica, genética animal, né? Então, este valor aqui será P ao quadrado, este valor aqui seria 2 vezes P vezes o Q, né? Então, vou colocar aqui, né, que isso é P, isso é Q, e este último valor aqui seria o valor de Q ao quadrado, que totaliza 4%. Então, a gente demonstra aqui que da primeira geração para a segunda geração houve mudança na distribuição aqui dos genótipos. Ou seja, na primeira geração não existiam rosílios, não existiam heterozigotos. Agora eles são 32% da população. E aqui a gente vai fazer a frequência alélica. A frequência alélica é isto aqui, né, os homozigotos dominantes, mais a metade dos heterozigotos, 80%. E a frequência do alelo recessivo é homozigoto recessivo mais metade dos heterozigotos, 20%. Então, se você quiser replicar isso aqui uma terceira geração, o cálculo é exatamente o mesmo, certo? Vai ser P ao quadrado, vai ser 2 vezes P vezes Q, e vai ser Q ao quadrado. Ou seja, depois da primeira geração, após em que o acasalamento foi feito ao acaso, as frequências genotípicas e as frequências alélicas, certo? Elas vão ser as mesmas, mantidas frequentes geração após geração. Isso é a garantia do equilíbrio de Hardy. Na questão número 3, a gente tem que em uma amostra de 2.000 ovinos, nós temos 1.980 brancos e 20 pretos, sendo que o Bzão, né, dominante, ou seja, o homozigoto dominante e o heterozigoto, eles seriam brancos, e o Bzinho daria uma lã preta. Né, e pede-se para calcular a frequência de ambos os genes e as proporções genotípicas na amostra. Ou seja, que de 2.000 a gente tem 1.980 brancos e 20 pretos, certo? Mas a gente não sabe quantos são Bzão e quantos são Bzão heterozigotos. Mas sabe que a proporção de homozigotos recessivos é de 20 em 2.000, o que nos dá cerca de 1% da população, certo? E sabe que a soma dos dois aqui é 0,99, certo? Mas não sabe especificamente quanto é o homozigoto dominante e quanto é o heterozigoto. Então, a gente pode partir do pressuposto de que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e que a frequência do heterozigoto, né, que é o Q ao quadrado, então Q ao quadrado é igual a 0,01 e que P ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q, ela é igual a 0,99, correto? Então, com esse princípio, a gente consegue achar o valor de Q, que é exatamente a frequência do alelo recessivo. Então, o meu valor de Q seria a raiz quadrada do Q ao quadrado, que me dá 10%. Então, se Bzinho é de 10% e a outra regra importante de lembrar é que P mais Q é igual a 1, nós temos que Bzão é 90%. Beleza? Então, já que a porcentagem aqui de Bzão, ela é P ao quadrado, né?
E se P vale 0,9, então nós vamos ter aqui que seria 0,9 ao quadrado, 0,81. E aqui nós teríamos 2 vezes P vezes Q, que me totalizariam 18%. E se somarmos estes três aqui, a soma também dá os 100% que completam a população. Certo? Então, admitindo que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, os 99% que são brancos são 81% brancos homozigotos e 18% brancos heterozigotos, né? Então, foi isso que foi pedido neste cálculo. No exercício número 4, a situação já não é mais numérica, já é dado diretamente a quantidade de indivíduos que são pretos e quantidade que são vermelhos, né? Os pretos são 0,79%, né, 79%, e os vermelhos são 0,21%. Então, quer dizer que o valor de Q ao quadrado é 0,21, né? E o valor de Q seria a raiz de 0,21. Vai dar um número aproximado aqui de 45%, 46%. Né? E o valor de P, né, o valor de dominante, seria 1 menos este valor, que seria 54% aproximadamente. Se a gente quiser aqui tirar a quantidade de indivíduos pretos homozigotos, como o exercício pede, isso será esse valor de P ao quadrado, que é em torno de 29,3, né? O número de heterozigotos seria 2 vezes o P vezes o Q, que daria 0,49. E o de homozigoto recessivo é o que já está no exercício, né? 0,21. Então, se a gente fizer um arredondamento aqui para 2 casas, né? Vamos colocar aqui para 2 casas mesmo, né? Opa, perdão. Um número aqui. Assim. Outro exercício aqui com a mesma formatação é o número 5, né, que diz que o nanismo, né, que é uma característica recessiva, tem frequência de 1 entre 10.000, calcular as frequências gênicas, né, dos alelos e a proporção de indivíduos heterozigotos. Então, em cada 10.000 indivíduos, 9.999 são normais e 1 é anão. Isso significa que a frequência aqui será igual a 1 sobre 10.000, o que nos dá este número bem pequeno aqui, né? E tirada a raiz quadrada deste número, nós vamos achar a frequência gênica do alelo, perdão aqui, né, azinho. Né? E a frequência do alelo azão é o complemento, é o que falta para totalizar 100%. Então, o número de heterozigotos, né, pessoas com fenótipo normal, ou animais com fenótipo normal, que carregam o gene do nanismo, ela é de cerca de 2% da população. Ou seja, dentre 10.000 pessoas, cerca de 198 pessoas são normais, porém heterozigotas para o gene do nanismo. A última aqui nessa questão, né, nesse assunto de frequências de recessivos, é o caso do PSS, a síndrome do Stay-Suíno, né, também chamada do gene do alotano, né, que afetaria dentro de uma população 1% dos suínos. Né, e pergunta-se qual seria a frequência gênica e genotípica da população. Então, se a gente tem que 99% são normais e 1% apresentam essa reação ao gás alotano, nós temos que a frequência desse gene Hzinho, né, o H minúsculo, é a
raiz deste valor de 0,01, o que nos dá 10%, enquanto que a quantidade aqui, né, de frequência do alelo dominante é 1 menos 0,1, 90%, certo? Então, já sabido que Hzinho é 0,01, a frequência de homozigoto dominante é igual a P ao quadrado, né, ou quantidade de homozigotos ao quadrado, e a quantidade de heterozigotos seria 2 vezes P vezes Q, que dá 18%. Então, nós teríamos dentro da população 81% de indivíduos homozigotos puros, sem o gene do alotano, 18% de indivíduos que não são sensíveis ao alotano, mas que são carreadores, né, do alelo recessivo, e 1% da população, né, como já dito no enunciado, que são realmente sensíveis ao alotano. A questão número 7, extraída do livro clássico do Falconer, né, Introdução à Genética Quantitativa, diz que tem referência ao gene do nanismo em ratos, e que os ratos normais, eles são besão e pesam 14 gramas, os ratos heterozigotos, né, portadores do gene, eles são meio que intermediários, né, com 12 gramas, e o rato com o gene do nanismo, né, o homozigoto recessivo, ele teria em torno de 6 gramas de peso corporal, né? E disse que o ponto médio dele é 10 gramas, né? Então, se a gente colocar, né, aqui na nossa planilha, né, outra informação que ele dá também é que o valor de P, a frequência do Bzão é 0,80 e a frequência do Bzinho é 0,20, né? Então nós temos aqui que o valor do ponto médio, se a gente pudesse colocar isso numa escala, seria a média entre o 14 e o 6. Opa, perdão. 14 e 6. Que daria 10. Então o ponto médio é 10. O valor de A, como dito lá no enunciado, seria 14 menos 10, né? Que é a distância do ponto médio. E o valor de D é a diferença entre o heterozigoto e o ponto médio. O que neste caso aqui significa que o heterozigoto ele é 2 unidades acima do ponto médio, o que indica uma ausência de dominância, certo? Então ele é alguma coisa entre o meio e o valor do homozigoto dominante, mas sendo sempre inferior ao homozigoto dominante, né? Porque D é menor do que A. Tirando esse valor aqui, perdão, a gente vai ter já os subsídios necessários para calcular o que é pedido na questão. A letra A pede-se que faça-se a média da população. A média da população pode ser feita com a fórmula, né, já calculada, simplificada, que vocês viram na aula, ou pode ser feita obedecendo uma lógica que diz que 80% da população dos genes são P, né, que vão ser o Bzão, e 20% vão ser o Bzinho. Então, se a gente calcular os genótipos aqui na população, Bzão, Bzinho e Bzinho, de acordo com o princípio de Hardy-Weinberg, a gente vai ter que isso vai ser o B ao quadrado, né, o homozigoto dominante B ao quadrado, o heterozigoto 2 vezes P vezes Q, e o homozigoto recessivo seria a frequência do alelo recessivo ao quadrado, certo? E tudo isso aqui se soma 100%. Então a gente poderia fazer uma ponderação. 0,64 vezes o valor de A, que é o valor de dominante, mais 0,32 vezes o valor do heterozigoto, que é D, mais 0,04
que multiplica o valor negativo, né, de A, que é menos 4, certo? Então, a média dessa população seria 3,04. Ou, de outra maneira, a gente poderia usar o valor de média, né, da equação, que é m igual a p mais q, que multiplica A mais 2 vezes P vezes Q vezes D, certo? Que na verdade é a mesma fórmula, porém um pouco mais desenvolvida. Então seria P mais Q. Opa, perdão, aqui tem um erro, né? Todo P mais Q é 1. Então aqui é P menos Q. Igual P menos Q. Então 0,8 menos 0,2, beleza? Vou colocar esse valor entre parênteses para facilitar, vezes o valor de A mais 2 vezes P vezes Q vezes D. E voilá, mesmíssimo valor calculado, seja de uma forma lógica, seja de uma fórmula decorada. Agora, na letra B, em que se pede o efeito médio de substituição gênica de Bzinho por Bzão, a gente vai ter que a equação, né, desse valor de alfa, né, ele é de forma simplificada, né, aí eu prefiro usar o valor simplificado mesmo, A mais D vezes Q menos P, certo? Então, matematicamente, a gente teria o valor de A mais o valor de B, que multiplica, parênteses, Q menos P, que me dá o valor de 2,8. O que significa que, se a gente substituísse Bzinho por Bzão, né, transformasse todos os alelos Bzinhos na população e fizesse que minha população tivesse 100% de Bzão, a nossa média da população subiria 2,8 gramas. O efeito médio dos genes ele pode ser dado diretamente pela multiplicação por alfa. Então, a gente tem que o efeito médio do dominante seria Q vezes alfa. E do recessivo seria menos P vezes alfa. Então, tendo o valor de P e Q, a gente vai ter diretamente esses valores, né? O Q vale 0,2, alfa 2,8. E o menos, né? Vou colocar menos 1 vezes P, que multiplica o valor de alfa, que é menos 2,24. Então, isso significa que um dos genes tem o efeito médio de aumentar a média da população, né, que seria o gene Bzão, ele aumentaria a média da população, enquanto o gene Bzinho ele tem o poder de diminuir a média dessa população analisada se ele fosse completamente substituído aqui no caso, né? Se completamente utilizado. Ok, então, se a gente tem isso, a gente tem como calcular os valores genotípicos, né, como desvio da média, e os valores genéticos dentro da população. Então, temos que os valores genotípicos aqui são dados para Bzão por 2Q, que multiplica alfa menos QD, para Bzão Bzinho, Q menos P, que multiplica alfa mais 2PQD, e para Bzinho temos menos 2P, que multiplica alfa mais PD. Matematicamente, teríamos 2 vezes o valor de Q, que multiplica o nosso valor de alfa, menos Q vezes D.
fecha parênteses, 0,96. Para o valor genotípico do heterozigoto, Q menos P, que multiplica alfa mais 2 vezes P vezes Q vezes B, que dá menos 1,04. Enquanto que para o homozigoto recessivo, nós vamos ter menos 2 vezes P, que multiplica alfa mais P vezes T, que dá menos 7,04. Ou seja, dentre os três genótipos, o genótipo Bzinho tem a capacidade de diminuir muito o tamanho médio dessa população. O Bzinho tem também uma capacidade de diminuir, porém um pouco abaixo da situação atual. E o único que tem a condição de aumentar a média da população é o genótipo Bzão. Os valores genéticos da população, né, a gente não vai ter essa contribuição da parte de dominância, então os cálculos são bem mais simples, todos em função de alfa, né? Então, para o indivíduo Bzão, temos duas vezes Q vezes alfa. Para o heterozigoto, temos Q menos P vezes alfa. E para o homozigoto recessivo, nós temos menos 2 vezes P ao quadrado, perdão, P vezes alfa. Eu vi B6 aqui, né, que é a própria célula dele. Menos 4,48. Então, da mesma fórmula, tanto genotipicamente como em termos de valor genético aditivo, nós temos a mesma tendência de valoração aqui de Bzão, Bzinho e Bzinho. Para o valor de desvios da dominância, a regra é um pouco diferente, porque a gente não depende mais de alfa, depende de D. Então, vai ser menos 2 vezes o valor de Q ao quadrado vezes o valor de D para o valor de Bzão. 2 vezes P vezes Q vezes D para o valor de heterozigoto. E menos 2 vezes P ao quadrado vezes D para o valor de homozigoto recessivo. Então, logicamente, né, que o indivíduo heterozigoto aqui vai ter um valor maior para o desvio da dominância neste caso, né? Então, quem se prejudica mais por não ter esse efeito da dominância são os homozigotos e, mais marcadamente, o homozigoto recessivo. Seguindo aqui com a parte das variâncias, a gente vai ter que a variância aditiva é dada por 2pq alfa ao quadrado, a variância de dominância vai ser dada por 2pqd tudo elevado ao quadrado, né? A variância genotípica vai ser a soma, né, de variância aditiva mais variância de dominância, mas também tem uma fórmula, né, que é exatamente a mesma coisa, 2pq alfa ao quadrado mais 2pqd. E a variância fenotípica vai ser a variância genotípica, mais a variância residual, em que a variância residual já é dada no enunciado do exercício como 4,3776. Então, matematicamente, a gente vai ter aqui que o nosso primeiro cálculo vai ser da variância aditiva, 2 vezes P vezes Q vezes alfa, sendo que o último ao quadrado,
O valor de variância dos desvios da dominância vai ser, abre parênteses, 2 vezes P vezes Q vezes D, tudo isso elevado ao quadrado, e a variância genotípica vai ser a soma disso mais isso, certo? Enquanto que a variância fenotípica vai ser a variância genotípica mais a variância residual, 7,29. O último exercício, ele dá um exemplo em uma população de vacas leiteiras em que a média é de 8.000 quilos por lactação, sendo que a parte que a gente tem aí de P é igual a 6.000, de 6.000 para a primeira vaca, 7.000 para a segunda, 6.800 para a terceira, 6.900 para a quarta vaca. A genética, menos 500, 0, 200, menos 700. A de ambiente permanente, também é uma tendência, menos 1.200, menos 800, menos 900 e 100. E a de ambiente temporário, menos 300, menos 200, menos 500, menos 500. E é em que se pergunta, qual seria o melhor animal a ser selecionado para a reprodução? E quando a gente fala em animal selecionado para a reprodução, a gente está levando em conta que esses efeitos ambientais aqui, eles não vão ser herdados, eles vão ser considerados como efeitos que ocorrem durante a vida do animal, aqui de forma permanente e aqui de forma temporária, e o que efetivamente vai ser herdado, vai ser passado à frente, seria o valor genético, certo? Então, o que tem o valor genético superior aqui, né, se a nossa expectativa é de aumentar a produção de leite, seria a da vaca 3. E na letra B, pergunta-se qual animal apresentará a média superior se todos forem mantidos sob mesmas condições de ambiente. Ou seja, se esse valor de ambiente temporário aqui for igual para todo mundo, qual das 4 vacas aqui vai ter um valor superior? Então, para fazer inferência, a gente vai somar a parte genética com a de ambiente permanente, ou seja, se a gente tivesse controle total do ambiente temporário de modo que ele fosse totalmente homogêneo, que ele fosse totalmente zerado aqui entre essas 4 vacas, então a gente teria menos 500 menos 1.200, a gente teria que esta primeira vaca teria menos 1.700 de desconto em relação à média. Então, para uma segunda vaca, nós teríamos 0 de genético menos 800. Então, a atribuição dela geral, é 0 menos 800, ou seja, 800 abaixo da média geral da produção. E quando a gente tem a terceira vaca, teríamos 200 menos 900. Então, somado, teríamos menos 700. E para a última vaca, teríamos menos 700 mais 100, o que dá menos 600. Então, dentre as vacas aqui situadas, as que têm menor soma de genética e de ambiente permanente, ou seja, em termos de capacidade provável de produção na próxima lactação, seria a vaca de número 4, porque os efeitos dela aqui são, apesar do seu valor genético negativo, o efeito de ambiente permanente aqui é positivo, beneficiando ela nessa fase da vida.